Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora resolvendo extraordinariamente a prova da UFMS de 2021. A prova acabou de acontecer e nós vamos dar aqui agora a nossa resolução comentada, ok? UFMS 2021, um oferecimento Rui Medeiros, curso de Química. Quem é esse cara que está falando com vocês nesse momento? Vamos lá, vamos trabalhar aqui as 5 questões. Bem, a primeira questão dizia o seguinte: entre os anos de 1911 e 1913, alguns cientistas já haviam percebido a existência de um átomo com o mesmo número atômico, porém com números de massa diferentes. Por sugestão de Frederic Soddy, esses átomos foram chamados de isótopos. Iso igual topos lugar. Na natureza existem 3 isótopos naturais do hidrogênio. Preste atenção, 3 isótopos naturais do hidrogênio. O hidrogênio 1, o 2 que ele chama de deutério e o 3 que ele chama de trítio. E 3 isótopos naturais do oxigênio, que é o O16, O17 e O18. Podemos concluir que a partir da combinação desses isótopos, o número de tipos diferentes de moléculas de água é igual a quanto? Ele quer saber quais moléculas de água que a gente pode formar, quantos tipos diferentes eu posso formar. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Vamos pegar o seguinte, nós vamos ter que fazer aqui combinações entre esses átomos para gerar diferentes moléculas de água. Deixa eu te mostrar. Primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o oxigênio 16 como referência e vou ver todas as moléculas de água possíveis de serem feitas com esse carinha aqui. Lembrando que a água classicamente é HOH. Ou seja, é um H ligado a um O ligado a um H. Só que esse hidrogênio que está aqui, ele pode ser o hidrogênio de massa 1, pode ser o hidrogênio de massa 2 ou o hidrogênio de massa 3. Então, quais combinações eu poderia fazer? Vamos lá, ó, eu poderia fazer HOH, que é a tradicional. Mas eu também poderia fazer como isso daqui? Eu poderia ter feito HO e colocar agora o deutério. Mas eu também poderia ter feito HO e colocado trítio. Ótimo, lembrando que todas essas que eu estou fazendo é com oxigênio de massa 16. Agora preste atenção, quais outras moléculas de água eu poderia formar? Bom, nós poderíamos ter feito assim, ó, DOD, ou seja, deutério, oxigênio, deutério. Mas eu poderia ter feito também, ó, deutério, oxigênio e trítio, ou seja, hidrogênio de massa 2, oxigênio 16 e o trítio. Tá? E por último, nós ainda poderíamos ter feito assim, ó, TOT. Então, essas são todas as combinações possíveis para serem feitas com quem? Com o oxigênio 16. Então, quero que você entenda que com cada oxigênio aqui, nós poderemos ter 6 combinações diferentes. Ou seja, para cada tipo de oxigênio, nós temos 6 moléculas de água serem possíveis de serem feitas. Ora, então se nós temos aqui ó, o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18, isso quer dizer que eu vou ter mais 6 combinações com o oxigênio, né, de massa 17. E vou ter mais, olha aqui, ó, 6 combinações com o oxigênio de massa 18. Moral da história, o número total de combinações que nós teremos aqui vai ser igual a quanto? A 18 combinações diferentes. Ou seja, eu posso ter 18 diferentes moléculas de água. Letra E. Essa foi a nossa primeira questão. É uma questão mais de matemática, né, de análise combinatória do que de química. Agora a gente vai para a próxima, questão de número 42. A polaridade de um líquido pode ser comprovada observando-se o comportamento do fluxo de um filete do líquido diante de um objeto carregado eletrostaticamente. O objeto utilizado no experimento pode ser uma régua de plástico, um pente ou um bastão de vidro, que foram previamente friccionados em um pedaço de lã ou cabelo. Então, ó, aqui nós temos uma bureta, onde ele vai, né, escorrer um filete de um líquido, e aqui um bastão carregado que ele citou, né, seja por um atrito com um pedaço de lã ou com cabelo. E daí o cara vai falar bem assim, filetes de líquidos polares, preste atenção, filetes de líquidos polares são desviados por objetos eletrizados e filetes de objetos de líquidos apolares não sofrem desvios. Então ele te deu a condição, quem é polar desvia, quem é apolar não desvia. E aí ele fala bem assim, considerando o exposto, qual dos líquidos sofrerá atração pelo bastão? Peraí, para ele sofrer atração pelo bastão, significa que esse cara tem que ser o quê? Polar. Então, em outras palavras, ele quer saber que molécula que é polar. Bom, a letra A não é, porque a letra A é um hidrocarboneto e todo hidrocarboneto é apolar. Esquece. Letra B, nós temos aqui um composto com isomeria geométrica, tá? Do tipo cis. Por que cis? Ó,
Os dois cloros estão para cá, puxando os vetores, né? Puxando os elétrons para cá, tá certo? E o hidrogênio aqui, ó, vai ter um vetorzinho dele para o carbono. Moral da história, o vetor resultante dessa molécula é diferente de zero. Logo, essa molequinha que você está vendo é uma molécula polar. Então, essa é a resposta. Vamos analisar as demais? Ó, esse outro, ó, tetracloreto de carbono. Primeira coisa, é uma molécula tetraédrica com 4 ligantes iguais. O que a gente aprende? Sempre que você tem uma molécula tetraédrica com 4 ligantes iguais, essa estrutura é apolar. A próxima, ó, você tem aqui parecido com a letra B, só que ao invés de ser o cis, esse daqui é o trans. Então, note que esse vetor aqui do cloro, que puxa os elétrons, vai ser cancelado por esse vetor dali, ó. Tá certo? Ó, esse vetor anula esse. Assim como, ó, esse vetor aqui do hidrogênio para o carbono se cancela com esse vetor de hidrogênio para o carbono. Moral da história, esse cara aqui, ó, o vetor resultante é nulo, molécula apolar. E por último, o benzeno, que é um hidrocarboneto, e todo hidrocarboneto é apolar. Portanto, a única resposta correta, letra B de bola. Bem, agora vamos para a próxima questão. Questão de número 43. A história da humanidade está relacionada ao uso de polímeros naturais, como o couro, a lã, o algodão e a madeira. Na atualidade, muitos utensílios utilizados no cotidiano são produzidos por polímeros. Então, estamos falando de polímeros. Qual destes polímeros é de origem sintética? Ou seja, que polímero aqui que é artificial? Que polímero que é artificial? Vamos dar uma olhadinha aqui? Amido? Claro que não, amido é polímero natural. Celulose? Não, é polímero natural. Glicogênio? Não, é polímero natural. Quitina? Polímero natural. E por último, poliestireno, que é a nossa resposta. Lembrando que o poliestireno é esse polímero aqui, ó, dá uma olhadinha. É um polímero vinílico, tá? É um polímero vinílico, tá certo? Onde você tem aqui o benzeno conectado, tá? Ao nosso CH. Moral da história, esse carinha aqui, o estireno, o poliestireno, perdão, tá? É um polímero que a gente encontra onde? Em copinhos descartáveis, no isopor. Essa é a estrutura do nosso polímero, ok? Questãozinha bem tranquila. Vamos para a próxima? Bom, a próxima é uma questão que falava um pouquinho de cinética química e classificação de óxidos. Vamos ver? A maior ameaça à camada de ozônio no século XXI é o gás hilariante, que é o N2O. Ele fala para você, gás hilariante é o N2O, óxido nitroso. Segundo Pnuma, análise de cientistas de 35 organizações revelaram que o N2O agora é o gás mais importante a exaurir o ozônio e o terceiro mais poderoso gás do aquecimento global emitido na atmosfera. Então esse carinha causa uma destruição muito grande, né? Tanto para a camada de ozônio quanto para o aquecimento global. Bom, os níveis de N2O aumentaram nas últimas décadas, puxados sobretudo pelos processos de nitrificação e de desnitrificação dos fertilizantes nitrogenados no solo. O mecanismo de destruição pode ser resumido pelas seguintes equações. Observe, a equação é essa daqui, ó, essa é a equação que ele me deu. O N2O reage com o oxigênio, formando NO mais o NO. Tá certo? É basicamente isso que ele colocou, 2 moléculas de NO. Esse NO gerado reage com ozônio, produzindo NO2 mais O2. Depois o NO2 produzido aqui reage com o oxigênio atômico, formando NO mais O2. E a equação global é essa que você está vendo aqui. Ozônio mais um oxigênio radicalar forma 2 moléculas de O2. Ótimo. E aí ele fala bem assim, a classificação química do óxido nitroso. Ele quer saber o que o óxido nitroso é. Lembrando que o óxido nitroso é esse carinha aqui, ó, é o N2O. E a função do NO no mecanismo de destruição do ozônio são respectivamente o quê? Para começar, você se lembra que N2O, na verdade, na classificação de óxidos, ele é considerado um óxido neutro. Vocês estão lembrados que existiam 3 óxidos neutros, né? Era o N2O, o NO e o CO. Eram os únicos 3 chamados de neutros. Eram aqueles que não reagiam com a água, nem com ácidos, nem com bases, chamados de óxidos neutros, tá? Então essa é a primeira coisa, você tinha que conhecer essa classificação. Agora, a segunda pergunta é, qual que é a função do NO no mecanismo? Peraí, onde é que está o NO? Você percebe que o NO ele é consumido no início do processo e ele é reconstituído no final, de modo que a gente pode simplesmente cancelar esse cara aqui e aqui. Um outro que a gente também pode cancelar é o NO2, ele aparece aqui e aqui, só que tem uma diferença muito grande. O NO ele foi consumido e depois foi produzido novamente. Quem é consumido no início e produzido novamente no final é o que nós chamamos na química de
catalisador. Então esse carinha aqui, ele funciona como catalisador. Então nós já temos a resposta, né? Neutro e catalisador. Agora deixa eu te falar um complemento. E esse NO2? Bom, o NO2, perceba uma coisa, não existia no começo NO2 e nem existe no final NO2. O NO2 surgiu na primeira etapa, ele foi produzido na primeira etapa e foi consumido logo em seguida. Então esse carinha aqui, para nós, é o que nós chamamos em química de intermediário. Esse cara é um intermediário de reação. Ele aparece nos meios e não no início nem no final. Bem, mas era essa a questão, tá? Questãozinha básica aí sobre mecanismo de reações na parte de cinética. Vamos para a última? A última questão também de conhecimentos gerais. O alumínio já foi o metal mais caro do mundo. Por isso, Napoleão disponibilizava talheres e pratos de alumínio para convidados especiais nos banquetes, enquanto os menos favorecidos usavam de ouro. Pensa nos dias atuais, né? Como que tudo mudou. Em 1855, o norte-americano Charles Martin Hall e o francês Paul-Louis Toussaint-Harold, o que achou da pronúncia, descobriram e patentearam quase simultaneamente um processo de obtenção de alumínio. Presta atenção, processo de obtenção de alumínio a partir do minério bauxita, rico em óxido de alumínio. Lembrando que o óxido de alumínio é o Al2O3. E o cara quer saber o seguinte, o processo ficou conhecido como Hall-Héroult, né, ou Héroult, e permitiu o estabelecimento da indústria global do alumínio, cuja obtenção ocorre por meio de... Cara, se você lembra das aulas do seu professor, você deve estar lembrado que a resposta é eletrometalurgia. Na verdade, o que acontece? Esse processo é basicamente uma eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea. É basicamente isso que acontece. Vamos recordar? O Al2O3... Quando esse cara é aquecido, ele vai ficar líquido, tá? E ao virar líquido, ele dissocia. Libera para nós 2 de Al3+, tá? Líquido, mais 3 do íon óxido, tá certo? Líquido também. Aí o que acontece? Na eletrólise, sempre nós vamos ter uma descarga no cátodo e sempre vamos ter uma descarga no ânodo. No cátodo, quem descarrega são os cátions. E o cátion aqui no caso é o alumínio. Então os íons Al3+, vão pegar e captar 3 elétrons e vão sofrer redução, formando o alumínio metálico, que é o que nos importa por lá, tá certo? É esse cara, é esse cara que ele queria produzir. Lembra? O alumínio metálico. De início ele é líquido, tá? Mas depois ele vira sólido. E depois nós temos ainda, o oxigênio. Dá uma olhadinha aqui, o íon óxido, tá? O íon óxido, esse carinha aqui, ele vai se transformar em O2, tá? E ainda vai liberar o que aqui para nós? 4 elétrons. Detalhe, tá? Esse eletrodo aqui, onde acontece essa reação, é um eletrodo feito de grafite. Então, o oxigênio que é produzido ainda reage com grafite. Dá uma olhada, grafite reage com o oxigênio que é produzido nas altas temperaturas, produzindo para nós gás carbônico. Então, em um dos eletrodos, ao invés de sair o oxigênio, sai o gás carbônico. Mas tudo isso você nem precisava. Em aula, seu professor fala bem assim, pensou em eletrólise, se for ígnea, é a produção de alumínio. Se for a aquosa, pensa na produção de soda cáustica a partir de uma salmoura. Bem, gente, então era essa a prova da UFMS, tá? Uma prova que, tendo em vista a situação pandêmica que nós vivemos, foi uma prova bastante interessante, porque não requis muito cálculo, que é aquilo que vocês geralmente perdem muito tempo, tá? E foi uma prova que abordou conteúdos básicos da química. Espero de todo o coração que você tenha ido muito bem, tá? E qualquer coisa estamos por aí. Um beijo carinhoso para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.